Tem vezes que a gente vê alguém tendo o que a gente queria. Talvez é aparência, sonho, caráter e a gente se sente mal, sabe? Isso no final nos machuca. Muitas vezes não é que a gente é invejoso, mas a gente pensa indiretamente que o que ela tem, a gente deveria ter. O que é impossível isso. Hoje eu quero te mostrar que você pode estar se comparando sem ao menos perceber e isso está destruindo você cada vez mais. Então, cavaleiros e cavalheiras, vocês precisam entender uma coisa. É que na vida a gente nunca vai conseguir algo que a gente não mereça. Claro, tirando os ratos internos, né? Como você já sabe, né? Como você sabe quem eu tô querendo dizer. Exemplo, não sei onde você tá, se você tá assistindo esse vídeo na sua casa ou algum lugar de fora. Mas quando você estiver no seu quarto, pegue e olhe em volta do seu quarto. Tá vendo tudo isso que você tem? Isso é tudo isso que você merece. Você nunca vai conseguir algo que você não mereça. Mas só que tem uma coisa aqui que eu ainda não te disse. Existem 3 possibilidades. Ou você merece, ou você não merece, ou você merece, só que ainda não é hora de escolher. Porque, presta atenção, os verdadeiros vencedores não são aqueles que ganham no ringue, mas são aqueles que ganharam antes do ringue. Ou seja, muitas pessoas já estão com mentalidade vencedora, já estão com essa mentalidade, já merece aquilo. Só que tudo tem o seu tempo, como já está na Bíblia, né? Tudo tem seu tempo. Tem coisas que crescem mais rápido, tem outras coisas que crescem de forma mais lenta, entende? Tudo tem o seu tempo. E quando a gente se compara com alguém, com o que a outra pessoa conseguiu, isso é uma comparação totalmente injusta. Muitas vezes, essa pessoa que a gente se compara, que você se compara talvez, ela está em um mundo totalmente diferente do seu. Presta atenção. Ela pode ter tido mais oportunidade que você. Talvez ela possa ter tido oportunidade de, sei lá, talvez ela foi rica na infância, talvez ela teve mais oportunidades em relação ao trabalho dela, sabe? Talvez ela possa ter mais oportunidades, talvez ela possa ter tido um mentor, por exemplo, ela pode ter tido um professor bom que ensinou ela, que ajudou bastante ela, que tinha bastante conhecimento, ela pode talvez ter estudado mais, ela pode, sabe, ter idades diferentes da outra pessoa, né? Porque a idade dá uma influenciada assim, principalmente depois dos 7 anos. Enfim, a pessoa tá num mundo totalmente diferente do seu. Então você tá praticamente, ou talvez, né, espero que você não esteja, mas muita gente se compara 2 mundos, entende? E tentam definir quem é o melhor. Porque presta atenção, em uma comparação com as outras pessoas, no final, quem sai perdendo é você. Porque pensa bem, se você compara com as outras pessoas, você está comparando com a sorte. Porque ela pode ganhar ou você pode ganhar, entende? Ou pode empatar. Só que quando você compara com si mesmo, quando você compete com si mesmo, não existe perder, existe ganhar, existe sempre se levantar. E o que eu tô querendo dizer é que as pessoas comparam as outras pessoas sabe, elas acham que muito do que as outras pessoas conseguiu, elas deveriam ter. Elas ficam se comparando uma vida com a outra. É tipo comparar qual que é mais importante, o coração ou o pulmão? Qual que é mais importante para a sociedade, o homem e a mulher? Entende? Sabe, não tem respostas porque ambos são importantes, ambos fazem um trabalho diferente. Isso é totalmente injusto comparar com a outra pessoa, porque tem muitas pessoas que não apenas comparam, elas competem com as outras pessoas mentalmente. E esse é o problema, se você compete com as outras pessoas mentalmente, você pode ganhar, perder ou ficar empatado, mas quando você compete com si mesmo, você sempre avança. Porque quando você compete com si mesmo, você está competindo com uma coisa justa. Você mesmo. Ele pode ter tido pais diferentes, pode ter tido pais mais rigorosos, outros pode não ter tido, entende? Nunca vai dar para fazer realmente uma competição 100% justa, uma comparação perfeita. Porque, bem, a única pessoa que é perfeita é Deus, né? Ou melhor dizendo, bem, Jesus foi perfeito sim na Terra, né? Mas tô falando, a única pessoa que consegue fazer as coisas de forma perfeitamente, né? Não sei nem se pode falar pessoa, né? Porque é uma entidade, né? É Deus, praticamente Deus. Jesus sim foi perfeito, mas Deus é o único que consegue fazer as coisas de forma perfeita. Consegue fazer tudo no seu maior auge, consegue fazer tudo no seu maior auge. O que eu tô querendo dizer aqui é que essas comparações que as outras pessoas fazem é totalmente injusta. E deixa eu falar a verdade, talvez aquela pessoa que você se compara, muitas vezes ela não é melhor do que você. Muitas vezes ela só é um pouquinho. Porque muitas vezes um vinho, ele não é 10 vezes melhor do que o outro. Muitas vezes ele é só um pouquinho melhor. Só que esse pouquinho melhor que se compara, né? Só que esse pouquinho melhor que a outra pessoa tem é o que ela precisa para encontrar um emprego, para aquela porta ser aberta, entende? Muitas vezes não é que a pessoa é melhor do que você. Ela muitas vezes é só melhor num pontinho. E nesse pontinho que faz ela dar um avanço diferencial do que você. Só que a comparação, ela não para. Na verdade, ela começa a destruir a pessoa. E muitas vezes começa a destruir, sendo que ela nem perceba. Porque que nem aquela frase que diz: quem está no quadro não consegue ver a moldura.
Presta atenção. Muitas vezes pode ter colocado isso na sua cabeça. Esse negócio de comparação, esse negócio de competição com as outras pessoas. Talvez quando você era criança, seus parentes começaram a comparar você com a outra pessoa. Como começaram a comparar com seu primo, com seu irmão. Que o seu irmão é aquilo, que o seu primo é aquilo, que o seu primo, irmão, tal pessoa conseguiu aquilo, você não conseguiu nada. Talvez nossos parentes ficavam nos comparando na infância. E isso nos marcaram. Dizendo que tal pessoa é melhor, que você deveria ser como seu primo, que totalmente é impossível. Porque pensa bem, você nunca vai ser como aquela pessoa. Você nunca vai ser que nem aquela pessoa, igual aquela pessoa. Sabe por quê? Porque cada um é único. Já existiu mais de milhões de humanos, já morreram mais de milhões de humanos, mas você acredita que nunca nasceu e nunca vai ser alguém exatamente igual a você? Até mesmo gêmeos que nascem de forma muito semelhante, mas, como eu disse, é semelhante, não é igual. Semelhante não é igual. O problema é que as pessoas acham que conseguem ter uma competição justa com a outra pessoa, sabe? Só que aquela pessoa nasceu de forma diferente, com pais diferentes, em um local diferente, ela teve convivências diferentes, que até mesmo gêmeos, né, que nasceram da mesma mãe, não vão conseguir ter, como posso dizer, ser iguais um ao outro. Além do mais, os gêmeos não nascem ao mesmo tempo, os dois não nascem ao mesmo tempo. Muitas vezes, quando a gente é adulto, a gente acaba achando que o que a outra pessoa tem, a gente deveria ter. Que a outra pessoa tem, a gente merecia ter. Isso totalmente é impossível, como eu já disse, porque a gente só pode ter aquilo que a gente merece, ao não ser nessas três situações. A gente merece, não merece, ou aquilo ainda não é a hora da gente colher. Porque muita gente já tem essa mentalidade de rico, mas só que não é hora de colher. Mas sabe qual é o problema disso? O problema da comparação, além dela ser injusta, sabe o que ela faz? Ela cria uma coisa inveja. E principalmente essa inveja bate naquela tecla. O que a pessoa deveria ter, na verdade, era meu. Essa é a cara da inveja. Porque, como eu já disse milhares de vezes, e o problema dessa inveja, além da inveja também, que eu já vou falar, tem autoestima, porque ele fica se comparando, sabe? Fica se comparando, olha para outra pessoa, acha aquela outra pessoa mais bonita que ela, sabe? Fica se comparando, compara o canal dela com o outro canal de outro criador de conteúdo, compara a música dela com a outra música. Isso, sabe? Afeta a autoestima. Como eu disse, afeta a autoestima, cria inveja, e que por sinal também, essa comparação faz a gente se sentir inferior, com ódio, invejoso, sabe? Se torna aquela pessoa com ódio invejoso. Você viu que essa comparação pode causar? Isso depende também da pessoa, da maneira que ela olha isso. Se ela olha com uma comparação ou se ela olha aquilo com uma inspiração. O problema é que essa comparação, como eu disse, pode fazer a pessoa se sentir inferior, pode criar ódio nela, né? Porque muitas pessoas têm ódio das outras pessoas, pode criar inveja, porque, cara, se eu disser que tem gente que quando vê uma pessoa saindo com um carro luxuoso, passa um carro luxuoso, a pessoa acha que já tá fazendo coisa errada, né? Já tem aquele ranço, sabe? Olha um rico ali passando por perto, já tem aquele ranço assim, sabe? Já começa a ficar inquieta. Mas aí, quando passa um rico negro, aí essa pessoa já começa a falar que tá vendendo drogas, que ele não tá fazendo, que ele tá indo contra a lei, tá fazendo alguma coisa de errado pra conseguir o que ele tem. Nossa, velho, essa pessoa invejosa, ela acha que a outra pessoa tem, ela merece. E quando ela não consegue aquilo, porque muitas vezes porque ela não faz nada da vida, são aquelas pessoas que falam: se isso acontecesse comigo, eu teria mudado minha vida toda, teria tomado uma atitude, sendo que ele nunca tomou uma atitude sequer na vida dela, né? Mas bem, fazer o que, né? Mas você sabe o que leva essa inveja? Sabe o que essa inveja leva, esse sentimento de ódio? Simples, o que sentimos muito frequentemente pode causar doenças. E as doenças, sabe o que levam? Exatamente à morte. Em outras palavras, quando você se torna uma pessoa invejosa e aquilo se torna com uma frequência grande, começa a cair um peso cada vez maior, talvez começa a criar ódio, criar raiva, mágoa, e você fica carregando esse sentimento, ele começa a virar um abismo. Sabe o que pode acontecer? Doenças. Se você pesquisar, você vai ver que muitas vezes, ou todas as vezes, para uma doença aparecer, tem que passar mentalmente na cabeça. Tem que passar mentalmente na cabeça. Muitas das doenças, praticamente todas, eu acho que é todas. Eu me risco a dizer que é todas as doenças. Claro, tirando aquelas doenças, tipo, sei lá, alguém injeta uma droga, por exemplo. Tirando esses casos aí, mas tô falando de jeito normais, vamos dizer assim, jeitos normais. Muitas dessas doenças, se não todas, elas nascem mentalmente. O que é mentalmente? Com os pensamentos, o que ela anda pensando, o que ela permite habitar na cabeça dela, quais pensamentos ela fica remoendo, qual o sentimento que ela fica carregando o dia todo, entende? Então presta atenção, você é o único, nunca vai existir alguém como você, nunca vai existir alguém que tenha a mesma impressão digital que você, que alguém que tenha a mesma personalidade que você, nunca vai existir. Então fica feliz por você ser quem você é.
Eu tô falando no sentido da aparência, sabe? No sentido de boas atitudes, né? Porque talvez você pode tomar umas atitudes ruins, talvez você foi uma pessoa ruim. Mas o que eu tô querendo dizer, goste de ser a sua essência. Goste de ser a sua essência, goste da sua aparência. Começa a falar bem de si mesmo. Ao invés de você ter inveja, se inspire nas outras pessoas. Porque é impossível você ser aquela pessoa. E pra falar a verdade, é um dom. Imagina só, várias pessoas sendo as outras pessoas, várias pessoas sendo igual às outras pessoas. Isso seria tão chato, isso seria tão feio. Então, não carregue essa inveja. Ao invés de você carregar inveja, olhe para aquela pessoa que conseguiu aquele carro, olhe para aquela pessoa que conseguiu realizar o seu sonho e olhe como inspiração. Porque se aquela pessoa conseguiu, por que você não conseguiria? Então, cavaleiros e cavaleiras, cavalheiros e cavaleiras. Então, cavaleiros e cavaleiras, a comparação corrói, mas a inspiração inspira. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mas se você tem uma baixa autoestima, você sabe, você não gosta de ser quem você é, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.